Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Viver Bem da Unimed Metropolitana do Agreste. E hoje, dia 22, estamos aqui com o médico cooperado, médico nefrologista, Dr. Arlisson. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Renata. E o tema de hoje, como vocês já viram, né, nas nossas redes sociais, é aprendendo a cuidar dos nossos rins. E o doutor vai estar aqui respondendo para a gente algumas das perguntas. A primeira pergunta que tem para a gente, doutor, no caso para o senhor, o que é a doença renal crônica? Certo. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e parabenizar a Unimed Metropolitana por estar provocando a gente, na verdade, não é? E também a população a aprender um pouco mais, né, sobre não só o diabetes, mas as doenças que podem acometer o rim. A princípio, Renata, a renal crônica ela tem várias definições, tá? A mais comum é que é uma doença que gera a diminuição da função do rim, isso proporcionalmente acima de 3 meses de forma persistente, tá? A gente sabe que doenças como hipertensão e o diabetes são doenças que geram fatores para a redução dessa doença renal crônica e que elas são medidas por por uma taxa de filtração que a gente leva em consideração, que a gente chama de taxa de filtração glomerular, que na verdade representa o funcionamento, tá? A capacidade que os glomérulos, que são células, que são as células dos rins, tá? A capacidade que esses glomérulos têm de gerar filtração. Então, se eu tenho 120 ml por minuto em um homem de 70 quilos, quanto menor essa taxa, menor é a capacidade do rim de funcionamento. Tá? Doutor, e como é desenvolvido o cálculo renal? O cálculo renal, ele tem, na verdade, tem uma formação complexa, tá? São multifatores que geram, são vários fatores que podem gerar cálculos renais. Principalmente a gente pode estar relacionado com distúrbios metabólicos, pode estar gerado também com infecção urinária, também associada, como também com algumas alterações anatômicas do próprio trato urinário. Isso tudo pode favorecer, mas uma condição extremamente necessária para a formação desses cálculos é o que a gente chama de uma urina supersaturada de alguns elementos. Esses elementos podem ser cálcio, oxalato, pode ser ácido úrico também, que eles estejam, que são pouco solúveis na urina, e aí que eles estejam em excesso dentro dessa urina e às vezes até mesmo associado a uma quantidade mínima de urina, ou seja, uma desidratação. Então essa é a condição mínima, tá, para poder haver a formação. É muito mais complexo do que isso, tá, mas basicamente ela exige essa condição como pré-determinante para isso. Doutor, a pergunta não está aqui, mas como a gente está falando de cálculo renal, eu queria aproveitar o senhor para tirar a dúvida, que sempre chega, inclusive, no consultório, né, nas rodas de amigos. As pessoas falam assim, eu estou com cálculo renal, aí o colega sempre diz, vai tomar uma cervejinha que resolve. É mito, doutor? Não, na verdade, assim, não tem embasamento científico para a gente afirmar que, ou então até mesmo para a gente indicar isso não é a melhor forma. Mas a gente sabe que quando a gente tem um aumento da ingesta hídrica, né, da ingesta de líquidos, a gente tem um aumento também da quantidade de água, né, até mesmo na ingesta da bebida, da cerveja. Então, que se habitualmente tinha um consumo de 1 litro e meio de água por dia, a gente passa, quem vai beber, passa a ter 2, 3, e quem sabe lá, dependendo do exagero, até mais de consumo de cerveja, que na grande maioria das vezes na grande maioria não, é formado por grande parte de água, né? Tá? E isso acaba gerando uma maior diurese também para o paciente. Mas não quando a gente parte para diretrizes, para protocolo, uma condição que a gente costuma habitualmente informar para o paciente. Tá?
Sou diabética, posso ter doença renal crônica? Até o senhor já respondeu, né? Pode sim, tá? A gente sabe que no diabetes, cerca de 20 a 30% dos diabéticos, eles podem desenvolver algum grau de doença renal crônica, tá? Até a gente tem alguns dados em que 80% daqueles pacientes diabéticos do tipo 1, eles vão ter, nos próximos 10 anos, vão desenvolver algum grau de doença de nefropatia diabética. Enquanto os pacientes com diabetes tipo 2, eles cerca de 20 a 40% vão desenvolver algum tipo de doença, algum grau de nefropatia diabética. Tá? A gente sabe que o diabetes é uma das principais causas para levar para uma doença renal crônica. Tá? Hoje, atualmente, nos Estados Unidos e na Europa é a segunda maior causa. No Brasil, quase que igualando a hipertensão. E a gente sabe que sim, tá? Existe essa possibilidade, essa relação sim de diabetes com doença renal crônica. Por isso que é importante a gente ter cuidado com o diabetes e principalmente com o controle do diabetes, por ser uma doença silenciosa, por ser uma doença que não traz sintomas, não gera dor, e isso acaba tendo que ter sendo mais rigoroso no seu controle. Tá? Aí fica mais difícil para o paciente até aceitar tantas restrições diante de uma doença que não traz dor, que não mostra a sua verdadeira face para o paciente e dá a impressão de que nada está acontecendo. E esse é o maior perigo. E o risco, porque quando o diagnóstico vem ser fechado, a patologia já está instalada realmente por ser silenciosa há muito tempo. Exatamente. Não é, doutor? Qual a interferência da hipertensão sobre os rins? Bem, a hipertensão ela entra como mais um fator, tá, contribuinte para a diminuição da função do rim. Ela tem uma boa parte, tem uma boa relação com o diabetes, eu digo tem uma correlação. A gente sabe que a hipertensão em pacientes diabéticos tipo 1, na grande maioria das vezes, elas já são consequências dessa nefropatia, tá? Como uma consequência da doença renal crônica, então ela é secundária. Mas em cerca de 30% daqueles pacientes diabéticos, diabetes tipo 2, por exemplo, a hipertensão ela já vem associada. Tá? Então, é um fator a mais, um fator de risco a mais que se soma, tá? Assim como somaria-se a dislipidemia, que é o colesterol elevado, a obesidade, o tabagismo, também seriam fatores que contribuiriam para a redução dessa função renal também. Pois é, muita doença relacionada, né, doutor? Isso. Desenvolvo muita infecção urinária. Isso pode ser um problema renal? Bem, pessoas que... A gente sabe que a infecção urinária, ela é uma doença bem prevalente na mulher, tá? E o fato de ter prevalência em si, até mesmo do que a gente chama de infecção urinária de repetição, ela não necessariamente na mulher está relacionado com alguma alteração renal, tá? Porque a mulher tem alguns fatores que são favoráveis, que favorecem as infecções urinárias de repetição e seria talvez o caso da ouvinte. A gente até classifica a infecção urinária de repetição aquelas pessoas que têm 2 episódios em 6 meses ou até 3 episódios em 1 ano. Tá? Então, não necessariamente a infecção urinária de repetição na mulher tem relação com alguma alteração renal ou do trato urinário. Isso já acontece de forma diferente nos homens, onde a infecção urinária de repetição ela é mais rara, tá? E geralmente alerta para poder a gente pensar assim no homem em alteração do trato urinário. Mas na mulher não, é bem prevalente e tem alguns outros fatores que favorecem, às vezes a menopausa, a própria higienização da mulher, a frequência, a forma como se tem a higienização, o próprio trato urinário é muito próximo do trato vaginal
e isso acaba favorecendo também a transmissão de bactérias de um trato vaginal para o urinário. Vamos para mais uma, doutor. Qual é a melhor medida preventiva para o não acometimento da doença renal crônica? Tá. A melhor prevenção é bem claro, é bem importante a gente deixar claro que a doença renal crônica ela não tem cura, tá? Na verdade a gente faz analogia realmente o rim a uma peça, não é, do nosso corpo, em que não dá para a gente estar trocando, né? Então é importante que a gente saiba que a doença renal crônica ela não tem cura. Seu controle, né, doutor? Tem controle, exatamente. E a melhor forma de tratar, ou a gente costuma dizer que a melhor forma de tratar a doença renal crônica é preveni-la, tá? E a forma que a gente tem de prevenir é exatamente evitando determinados fatores de riscos para desenvolvimento de doenças como diabetes e hipertensão. Isso seria o primeiro passo para poder a gente evitar. E aí passa por uma alimentação saudável, passa por uma atividade física regular, tá? E uma vez tendo diabetes e hipertensão, a gente tem que ter necessariamente um controle rigoroso dessas glicemias, um controle rigoroso dos níveis pressóricos, evitar hábitos como cigarro, como tabagismo, e também o consumo de álcool, tá? E também a obesidade, tá? Então, isso são realmente condutas necessárias tanto para a prevenção de doenças como diabetes e hipertensão, que são fatores de riscos, como também para doenças já estabelecidas na doença renal crônica. E até mesmo para a evolução da doença renal crônica, né? Doutor, aproveitando essa parte de medida preventiva em relação à doença renal crônica, durante muito tempo, estou falando em relação agora à nutrição, né? A gente recebia muito, principalmente na área de nutrição esportiva, o medo, inclusive, do paciente, muitas vezes nossa, de prescrever um suplemento, né? Justamente para sobrecarregar o rim. Existem alguns estudos hoje que já mostram se o paciente não tiver nenhum dano renal, não teria esse problema dessa sobrecarga de proteína. Senhor, qual é a visão do nefro em relação a isso? Isso é um tema bem atual, tá? Isso. Até mesmo no meio dos nefrologistas, é bem atual. E isso é passível de vários estudos, de novos estudos, tá? Inclusive, alguns estudos feitos recentemente na USP, eles já mostram que níveis de consumo diários de 2 a 3 gramas de proteínas por dia de suplementação, eles até têm uma aceitação sem trazer alterações maiores para o rins, tá? Agora, em outras situações, como isso a princípio em estudos iniciais, porque a gente tem realmente fases de estudos, né? E nas fases iniciais não apresentou nenhuma alteração ou piora sugestivas de insuficiência renal que venha a desenvolver. Por isso tem que ter cautela, né, doutor? Tem que ter cautela, né? E principalmente em situações de perfis de pacientes que, além de usar suplementação, usam de forma exagerada, sem medida, sem uma orientação nutricional, tá? E ultrapassa esses valores e, na grande maioria das vezes, não é incomum também a gente ver associação com anabolizantes. E aí, essa situação ela é mais arriscada, porque nessas situações, essa associação anabolizantes junto com proteína, com esses suplementos proteicos, isso sim já mostrou em alguns estudos mais aprofundados que alteram sim, nem que seja temporariamente, a função renal, tá? Faz o que a gente chama de lesão renal aguda, que se reverte, mas que não se sabe ao longo prazo, porque é muito recente os estudos, se isso contribuiria para um desenvolvimento sim, de uma doença renal crônica. Interessante, é bom porque isso chega muito e nas redes sociais, né, as pessoas, agora eu estou na dieta low carb, estou nisso, é muita proteína, então a gente precisa realmente tocar nesse assunto. Tem outra pergunta aqui, doutor. Sou hipertensa, diabética e tenho muito inchaço em membros inferiores. Qual a probabilidade de desenvolver doença renal crônica? É como a gente
havia falado anteriormente, a hipertensão e a diabetes são duas doenças irmãs que levam para o mesmo fim, digamos. Então, uma paciente que vem apresentando tanto a hipertensão como a diabetes, que são doenças silenciosas, e vem associado a isso queixas de edema ou de inchaço de membros inferiores, isso é uma situação que requer, na verdade, de forma imediata, uma avaliação médica, tá? Exatamente para poder a gente rastrear situações como a doença renal crônica. Pode ser, sim, relacionado à alteração da função renal, tá? Algumas fases da doença renal crônica, ela já vem com os primeiros sintomas, são realmente edema de membro inferior, tá? Então, a orientação que eu dou é procure seu nefrologista para poder avaliar e rastrear essa possibilidade. Qual a interferência do abuso do sal e os rins, doutor? A relação sal e rim, né? Quando começa a ter um diagnóstico, olha, você já está, né, que vai para o nefro, olha, tem que tirar o sal, até o próprio paciente hipertenso já sofre com isso. Que relação tem, doutor? Bem, a relação direta é que o sal, além de provocar, na verdade, o sal contém o sódio, que é o principal causador de hipertensão, e esse é um dos principais fatores que interferem, tá? Quando a gente associa uma dieta rica em sódio, seja ela por sal de cozinha mesmo, como também de alimentos industrializados, embutidos, empacotados, tá? Tudo isso acaba havendo um consumo maior do sal. Isso já por si só já favorece o aumento da hipertensão, que que dificulta o controle e assim gera esse fator de risco para a doença renal crônica. Além disso, o próprio excesso de sal, o rim ele ele vai filtrar aquele sangue com a quantidade de sal acima, de sódio acima do necessário e acima também do que ele é capaz de absorver. A sequência a gente absorve no intestino uma quantidade de sal exagerada. Esse sal ele é filtrado nos glomérulos dos rins, tá? E na hora de absorver, de excretar a maioria do sal, o rim não tem essa capacidade. Então, cerca de 1% só do sódio composto no sangue, ele acaba sendo eliminado. E esse restante do sódio, ele é reabsorvido pelo próprio rim e cai novamente na circulação, que passa por novos ciclos. E aí esse vai e vem desse sódio acaba gerando para o rim até situações como a gente tinha falado, supersatura a urina e favorece o aparecimento até mesmo de cálculos renais. A gente pensa que é besteira, mas não é, né? Sério. Salzinho, né? Aqui... E a gente tem uma falsa impressão de que é só o sal de cozinha que ele é maléfico para a gente e a gente esquece do restante dos alimentos, né? E a maioria dos pacientes ficam com aquela pergunta, doutor, inclusive no consultório da nutrição também. Ah, eu posso substituir o sal normal que compra pelo sal marinho, pelo sal rosa? Qual é a fala dos nefros em relação a isso? O sal rosa, por exemplo, o sal marinho... É tanto sal do Himalaia, né? Eles trazem, na verdade, uma quantidade menor de sódio, tá? E isso, teoricamente, diminui também as chances de interferir em hipertensão. Porém, a gente vê que habitualmente há também um hábito, porque o sabor ele muda e o paciente acaba procurando melhorar o sabor, acaba também exagerando. Então, a gente sabe que tem sim menor sódio, a gente tem até indicações para isso, porém essa percepção, essa educação do próprio paciente para tentar identificar e ter um senso crítico maior em relação à sua alimentação, ela é mais importante mesmo do que só a troca do porque tira o tipo sal, mas continua com os industrializados. Exatamente, né, exatamente. O que é o tratamento conservador da doença renal crônica, doutor? O tratamento conservador da doença renal crônica nada mais é do que o tratamento que a gente realiza em pacientes que não têm um grau
tão avançado da doença renal crônica a ponto de fazer ou de necessitar de hemodiálise, tá? Então, a doença renal crônica ela é uma doença também silenciosa, que ela é lenta e progressiva na grande maioria das vezes, e ela tem, por isso, fases, tá? A gente até faz a analogia de fases, das 5 fases, são 5 fases praticamente da doença renal crônica, e a gente faz uma analogia com uma escada, onde o primeiro degrau seria o primeiro estágio da doença, e o quinto degrau, o degrau mais alto, seria o estágio mais avançado da doença. Primeiro degrau, estágio 1, o último degrau, estágio 5. Tá? Então, o tratamento conservador, ela nada mais é do que o tratamento para poder evitar a evolução dessa doença dentro desses degraus. Porque só no estágio 5 é que a gente encontra realmente uma falência total dos rins, tá? Havendo a necessidade de sim substituir o tratamento conservador, que são medidas clínicas, controles desses fatores que a gente citou anteriormente, como hipertensão, diabetes, tabagismo, como também medicações que evitem essa evolução da doença, tá? Para poder chegar a estágios como o estágio 5. Doutor, o que é hemodiálise? Que a maioria, quando fala esse nome, né, que vai para o nefro e diz, vai ter que evoluir, eles já chegam em desespero, né? Muitas vezes até a psicologia entra nesse processo. Isso. A hemodiálise nada mais é do que uma forma que nós, os homens, conseguimos através de um tratamento, tá, que é de substituição, ou tentativa pelo menos de substituição de parte da função renal, através da filtração do sangue por uma máquina, tá, que seria uma máquina de hemodiálise, onde se tem a retirada do sangue do paciente, que passa por um filtro. Esse filtro ele é o principal responsável pela retirada de toxinas que são desfavoráveis ao nosso organismo e são acumuladas basicamente como substrato do própria quebra de alimentação, tá? Da nossa própria dieta e do nosso metabolismo. Tá? E aí a hemodiálise ela é esse mecanismo que faz com que haja pelo menos uma tentativa de equilíbrio entre os distúrbios metabólicos gerados pelo não funcionamento do rim, como também distúrbios de volume, como edema, até mesmo o controle desses edemas. E quem faz esse processo em fases avançadas da doença renal crônica, onde a gente já não consegue essas trocas ou consegue esse equilíbrio através de medicações, ela seria essa alternativa, tá? A alternativa viável, que muitas vezes ela tem injustamente essa imagem realmente, claro, de certa forma é compreensível o medo, tá? Mas a gente aprende que a hemodiálise ela é mais do que apenas um tratamento, como muitos pensam, terminal. E sim um tratamento que traz esperança para uma situação onde não haveria solução nenhuma. Tá? É verdade. Doutor, tem uma última pergunta. O uso abusivo de anti-inflamatório pode prejudicar meus rins? Sim. O anti-inflamatório, assim como várias medicações em excesso, elas podem gerar alterações, especificamente para o rim, tá? Ela tem uma importância maior, não só em pacientes que já têm algum grau de doença renal crônica, que ela também favorece a redução da filtração desse rim e acaba gerando acelera a evolução da diminuição da função desse rim, como também em relação a outros órgãos também. O que acontece é que com o uso de anti-inflamatórios, principalmente anti-inflamatórios que a gente chama não esteroidais, eles são substâncias que inibem a formação de
de uma substância natural que nós produzimos, que se chama prostaglandina. A prostaglandina, ela está muito relacionada com a proteção do estômago, com a proteção do próprio rim, controle pressórico também. E aí, quando a gente inibe a produção dessa prostaglandina, a gente acaba favorecendo também lesões tanto intestinais, como gastrite, como também alterações renais, pela diminuição dessa filtração. Então, ela acaba interferindo, sim, tá? Principalmente seu excesso. É importante que aqueles pacientes que já têm algum grau de cronicidade de doença renal crônica, eles têm uma restrição a essas medicações, e isso faz parte, sim, do nosso dia a dia, de controle, de acompanhamento, de orientações para os nossos pacientes. Doutor, as perguntas dos nossos participantes encerraram, mas eu tenho mais uma. Fique à vontade, Renata. A gente, como o senhor já acompanha, né, os nossos beneficiários, principalmente da medicina preventiva, o senhor, inclusive, capacitou a equipe em relação aos nossos pacientes diabéticos e hipertensos quando ser encaminhado para o nefro. Então, a gente já tem todo aquele protocolo, como o senhor orientou, em relação a alguns determinados exames, dando alterado, já encaminhar para o senhor. E outros pacientes, doutor, que não tenham esse acompanhamento tão anual, que está indo no endócrino, está indo no cardiologista, fazendo os exames de tipo de creatinina, de microalbuminúria, esse paciente que está em casa e que não tem esse acompanhamento, em que momento o paciente hipertenso e diabético que está ouvindo, que está assistindo a live agora, em que momento ele deve ir ao nefro? Ele pode marcar ou é interessante ele ir para um outro clínico e pedir o exame? Em que momento ele deve ir ao nefro? A gente costuma dizer, por acaso, em pacientes diabéticos tipo 1, que a princípio, com 5 anos de doença, é que a gente já esperaria algum grau de alteração, tá? Isso porque no diabetes tipo 1, na grande maioria das vezes, a gente tem a descoberta de forma mais recente, pela forma como a apresentação do diabetes tipo 1 ela se apresenta. E aí, uma vez sabidamente sendo diabético tipo 1, com 5 anos já haveria uma necessidade de você procurar um nefrologista em busca de rastrear alguma lesão renal. Em diabéticos tipo 2, a gente, na grande maioria das vezes, não tem um tempo certo para poder determinar o início da doença, então se orienta de forma imediata, na hora do diagnóstico, tá? Ser feito o que a gente chama de microalbuminúria 24 horas, que é um rastreio precoce para alterações renais geradas pelo diabetes, que nada mais é do que a medição de perda de proteínas, tá? Dentro de no caso microalbuminúria, está dizendo, de perda de proteína da albumina, que é uma proteína que a gente perde, mas em valores pequenos, tá? E que uma vez a gente medindo essa proteína na urina em 24 horas e tendo valores aumentados, a gente seria um fator favorável, ou um fator que determina para a gente uma lesão recente da função renal. Tá? No hipertenso, seguiria a mesma orientação, tá? De imediato se ter pelo menos um valor de creatinina para inicialmente se ter uma base, não necessariamente com o nefrologista, mas com o seu clínico que lhe acompanha. É importante que a gente tenha já de imediato uma creatinina para se ter de referência e a partir daí seguir acompanhando pelo menos anualmente isso. Anualmente. Doutor, em nome da Unimed Metropolitana do Agreste, em nome da Medicina Preventiva, a gente agradece, né, a participação do senhor em mais uma live, né? Foi muito esclarecedora, inclusive para mim também, imagino para os ouvintes, né, para os participantes. E deixo para o senhor agora falar onde o senhor atende. Dr. Alisson, como eu falei logo no início, ele é cooperado Unimed também. Então, o senhor pode falar aqui onde é que o senhor atende, como é?
Eu agradeço, Renata, também por mais uma oportunidade, né? Vocês que me dão tantas oportunidades e eu fico feliz por isso, tá? Até porque é mais um movimento da Unimed em prol de prevenção dessas doenças e a gente que entende como a prevenção principal, né, a principal arma para a gente. Quanto mais a gente falar nesse assunto, mais vai despertar curiosidades e mais vai alertar os pacientes para isso, para buscar respostas, para buscar com o seu médico, tá? Realmente está lembrando que o rim existe, né? Isso é importante. E mais uma vez eu parabenizo a Unimed por isso. Bom, doutor. Doutor Alisson atende também aqui na Unimed de 15 em 15 dias, não é isso, doutor? Isso. Aqui atende no Chama. Atende no Chama também. Também. Gente, muito obrigada. Estamos encerrando a nossa live desta quinta-feira e até a próxima quinta.